Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, que aqui estão compondo a mesa, aqui conosco nesta manhã, e a você, amado ouvinte da Palavra de Deus, também vos saudamos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta manhã possamos ser um canal de bênção para a sua vida, através desta live aqui da Escola Bíblica Dominical. E como de costume, meus amados irmãos, vamos fazer assim a apresentação da lição, para que você possa se inteirar do assunto na qual nós vamos tratar na manhã deste domingo. De antemão, queremos aqui, mais uma vez, contamos com a presença do nosso presbítero Aldemário, o mesmo é o dirigente da congregação aqui em GE2, com o nosso diácono César, o mesmo é o dirigente da Escola Bíblica Dominical ali em GE1, e o nosso professor, irmão Neildo, o mesmo professor aqui da Escola Bíblica Dominical em GE2, que nos dão a honra nesta manhã daqui estarmos, para junto trazermos mais um comentário da lição bíblica dominical. E na manhã deste domingo estudaremos a lição de número 5, que tem como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura diária, lemos na segunda-feira, Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 23. Todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Terça-feira, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Na quarta-feira, Tiago capítulo 1, versículo 15. A consequência do pecado é morte. Na quinta-feira, Romanos 11, do versículo 30 ao 32. A compaixão divina alcança toda a humanidade. Na sexta-feira, Romanos capítulo 3, versículos 24 ao 26. Fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. E no sábado lemos Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Objetivos da nossa lição. Temos o objetivo geral, que é o qual nós devemos alcançar durante toda a lição, e os objetivos específicos, cada um correspondendo a um tópico da nossa lição. Objetivo geral: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Objetivos específicos: primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Ponto central da nossa lição: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Tópicos da nossa lição, como já se dizemos, ela divide em três principais tópicos. Primeiro, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse tópico é dividido em dois subpontos. Primeiro, nossa condição anterior. Segundo, nossas ofensas e pecados. Segundo tópico da nossa lição, vivificados pela graça, subdividido em três subpontos. Primeiro, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Segundo, vivificados por sua graça. E terceiro, exaltados por sua graça. Terceiro tópico da nossa lição: a salvação não vem das obras. Subdivide assim em dois subpontos. Primeiro, graça como meio de salvação. Segundo, obras como evidência de salvação. Vamos assim às síntese de cada tópico, para que você já possa ir se inteirando do assunto. Síntese do tópico primeiro: a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte. Síntese do tópico segundo: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. E a síntese do tópico terceiro vai nos dizer:
A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a lição na qual nós vamos estudar agora na manhã desse domingo, os tópicos na qual foram apresentados a cada irmão. E agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, da onde foi assim extraído todo o assunto na qual nós estamos estudando nesta manhã. Você que está em casa pode nos acompanhar aí. Carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Dessa feita, nós convidamos o nosso diácono, irmão César, que está conosco, mesmo é dirigente ali da EBD em G1. Ele vai fazer assim, juntamente com o nosso irmão Neilton, que é o professor também aqui da Escola Bíblica Dominical em G2, a nossa leitura bíblica em classe. Quero saudar todos com a paz do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe vem estar na carta dos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E o primeiro diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O terceiro: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quinto: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sétimo: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitos suas criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andamos nela. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Vamos assim também ler assim o texto áureo. Dessa feita queremos convidar assim nosso presbítero, irmão Aldemário. Ele fará conosco a leitura do texto áureo. Glória a Deus. Desejamos cumprimentar a todos os companheiros que estão aqui na mesa com a paz do Senhor Jesus, mas a você também, meu irmão, minha irmã que está em casa nos acompanhando, com a paz do Senhor Jesus também. Então vamos fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, pela leitura bíblica em classe já feita aqui na manhã deste domingo, pelo texto áureo, e você que está nos assistindo, já está inteirado um pouco daquilo na qual nós estamos a estudar na manhã deste domingo, e finalmente, saímos do capítulo 1, estamos entrando no capítulo 2 de Efésios, na lição de número 5, onde Paulo vai tratar alguns assuntos com os crentes que estavam ali em Éfesos, e na qual vamos tratar também desses assuntos aqui na manhã deste domingo. E o primeiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados.
E esse tópico está dividido em 2 subpontos. O primeiro é nossa condição anterior e o segundo é nossas ofensas e pecados. E está conosco aqui na manhã desse domingo, como assim bem já dissemos, nosso diácono César, nosso presbítero Ademário e nosso irmão Neilton. Nosso irmão Neilton, ele é professor da Escola Bíblica Dominical aqui em GE 2. E dentro desse primeiro tópico, na qual nós estamos falando sobre a nossa antiga natureza morta em ofensas e pecados, nós temos algo aqui a perguntar ao nosso irmão Neilton, para que ele já venha assim trazer assim um upgrade a mais daquilo que está na nossa lição. Por exemplo, no início da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, os crentes fiéis estavam mortos. Porque o apóstolo Paulo usava a expressão mortos para aqueles que estão na prática do pecado. Nosso irmão Neilton. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão em casa, também com a paz do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade que Deus ele nos concede de estar aqui nesse domingo para aprender algo da parte do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que o nosso presbítero Elias tem nos feito nessa manhã, muito interessante. Porém, é preciso explicar 3 tipos de mortes que a Bíblia nos revela, que são ela morte física, morte espiritual e morte eterna. E a separação da vida terrena, as pessoas morrem e não vivem mais aqui na terra. Não vive mais aqui na terra. Podemos também entender a morte física num texto bíblico, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito humano volta a Deus como o deu. Então esse tipo de morte é o estudo da sepultura. Tanto o justo como os ímpios passam por ela. Ou seja, tanto crente ou como não crente, esse caminho ele tem que trilhar. Mas é um caminho sem volta, ou seja, se o ser humano, o ser vivente, aceitar Jesus Cristo, essa morte será uma morte de uma mudança de endereço. Mas se essa morte chega para aqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador, foi-se embora também a oportunidade de salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fez isso, falou essas palavras. E a morte espiritual, essa morte passou a existir depois que o pecado entrou na vida da humanidade através de Adão e Eva, ou seja, o pecado original. E por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas a Efésios, capítulo 2, versículo 1, usou a expressão, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Então, todos quantos estão na prática do pecado são considerados mortos espirituais. Para tanto entendermos um dos melhores textos bíblicos para explicar os 2 tipos de morte física e espiritual, está escrito em Lucas capítulo 9, versículos 59 e o 60, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixai aos mortos o enterrar, e os seus mortos. Porém tu, e anunciais o reino de Deus. Entendo esse texto. Jesus na primeira expressão diz, deixar aos mortos o enterrar. Trata-se dos mortos espirituais que estão na prática do pecado, já não conseguem expressar. Jesus diz, na outra expressão Jesus diz, enterrar os seus mortos, que aqui trata-se da morte física, a sepultura.
E o que entendemos com isso? Que o ser humano, na sua natureza humana, ele está vivo, mas que está morto espiritual porque está dando lugar à carne, ou seja, pecando, fazendo aquilo que não agrada a Deus. E ele, para Deus, está morto espiritualmente. É diferente daquele que morreu, foi sepultado, que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas aquele que está morto espiritualmente, se ele reconhecer que é pecador e que necessita de um perdão vindo da parte de Deus, ele tem sim a oportunidade de ser vivificado, ou seja, de ter uma nova vida restaurada através de Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ortogando, nos ensinando aqui nessa manhã. Mas também existe a morte eterna, a expressão castigo eterno, condenação eterna, lago de fogo e etc. Nessa morte o ser humano tem como conseguir a salvação em Cristo. Vejamos algum texto bíblico, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Apocalipse capítulo 20 e o 14 também nos diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Em Apocalipse ainda, capítulo 21 e o versículo 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte está no lago de fogo ardente, como fogo e enxofre, o que é a segunda morte, a morte eterna. Assim concluímos: os que estão na morte espiritual, ainda há salvação em Cristo Jesus. Mas, porém, entretanto, os que foram para a morte eterna não têm mais salvação. São essas as minhas palavras. Muito bem, irmão Neilton. Uma boa explicação diante dessa referência na qual Paulo fala, no nosso primeiro tópico da nossa lição, que fala antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Ou seja, tivemos aí uma definição de 3 tipos de morte na qual a Bíblia Sagrada ela nos mostra: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, bem explicada aqui com bastante propriedade pelo nosso irmão Neilton, na qual você já vai se inteirando do assunto. Por isso que Paulo utiliza essa expressão, mortos em ofensas e pecado. O primeiro versículo ele começa a dizer, escrevendo ali aos crentes que estavam em Efésio, que Cristo ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ou seja, é o que está dizendo o nosso primeiro versículo aqui, na qual a nossa leitura bíblica em classe nos traz que Cristo ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecado. E o autor da lição, ele nos traz assim no primeiro ponto, a palavra ofensa, do grego parapitoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, alguém que anda dando passo em falso deliberadamente, porque quer, porque vai como quer, ou seja, mortos em ofensas e pecado. E o termo pecado, que é hamatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. E dentro desse assunto, nosso irmão Neilton, como estamos falando sobre salvação, nós não podemos deixar de falar também da doutrina do pecado, né? E nesse mesmo texto que você explicou sobre a morte espiritual, o apóstolo Paulo mostra que estão mortos em pecado. Então, como se chama na teologia sistemática a doutrina do pecado? Muito bem, meu presbítero. Na teologia sistemática,
A doutrina do pecado chama-se armatiologia. No grego, armatia, que significa pecado, e logia, que significa doutrina ou estudo. Ou seja, armatiologia, o estudo do pecado, ou a sistemática que estuda o pecado, armatiologia. Essa é a sistemática da doutrina que estuda o pecado. Muito bem. Então, dando continuidade no nosso primeiro tópico da nossa lição, no primeiro ponto, na nossa condição anterior. Então, era assim e é assim que o ser humano, que está longe de Cristo, ele permanece morto em ofensas e pecado. Aí na nossa lição diz mais ainda: em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, como já lemos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Mas no segundo tópico da nossa lição, no segundo subponto, que fala nossas ofensas e pecado, o apóstolo Paulo vai nos falar que a má conduta em que noutro tempo andaste, ou seja, como é que era nós aqui, trazendo para a mesa aqui e para você que está nos assistindo também, como é que era a nossa má conduta antes de aceitarmos a Jesus Cristo, que é algo que o ser humano ele não consegue enxergar antes de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente só consegue enxergar isso aí quando os nossos olhos espirituais são abertos. É o que nós estudamos na lição passada. Temos a iluminação de Deus através do Espírito Santo dele dentro de nós, que vai nos iluminar e nos mostrar como a gente andava errado. Como a gente, em todo tempo, andaste, ou seja, refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração, ou seja, antes do novo nascimento. Como é que a gente andava errado? Aí você pode até se questionar, podemos até nos questionar também, como nos questionavam antes, mas eu sou uma pessoa boa, não é isso? Eu não roubo, eu não mato, muitos se vangloriam que não bebe, que não fuma, não é isso? Eu ajudo até os pobres, 2 molas, ou seja, entre aspas, somos um Cornélio, está lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mas falta uma coisa ainda para você, faltava uma coisa ainda para nós, faltava conhecermos e reconhecermos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, para que os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos. E Paulo fala aqui, dentro da leitura bíblica em classe, nos tópicos da lição, de 3 coisas que nós aprendemos no discipulado, que são os 3 principais agentes tentadores do ser humano. É o que Paulo fala aqui no andar. Andaste segundo o curso deste mundo. Efésios 2, versículo 12, a parte B. Ou seja, noutro tempo a gente andava segundo o curso deste mundo. Ou seja, no sistema imoral, sistema corrupto. Mundo aqui se refere ao sistema mundano, na qual nós vivemos, de imoralidade, de corrupção, de prostituição, de fazer as coisas conforme o mundo vai. Porque se tem uma coisa hoje trazendo para os dias odiernos, meu presbítero Aldemar, nosso diácono César, nosso irmão Neilton, é quando alguém se destaca contrário ao curso deste mundo. E quando alguém se destaca contrário ao curso deste mundo, ele é criticado. Por isso que a igreja é criticada. Por isso que a igreja é rebatida. Por isso que a igreja recebe tantas pedradas, tantas coisas, porque ela anda contrário ao curso deste mundo. Se o mundo está envolvido numa rede de corrupção, de imoralidade, a igreja vai ao contrário. A igreja vai ao contrário. E por ela ir ao contrário, o mundo não se agrada.
são um dos 3 agentes tentadores do ser humano, que é o mundo, na qual Paulo fala que andaste segundo o curso deste mundo. Ainda no versículo 2 ele diz, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo se referindo aqui ao inimigo das nossas vidas, das nossas almas, que se chama Satanás. Satanás, ele que influencia os governos, ele que influencia os governantes a agirem de forma desonesta, a agirem de forma corrupta, e influencia também aqueles que estão ao redor do governo, e as pessoas também, a praticar a avareza, a inimizade, a inveja, porque ele é o príncipe deste mundo, a Bíblia nos diz. Ele é que coordena tudo. A Bíblia ainda nos diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho, na qual nós estamos falando aqui nesta manhã. E o terceiro ainda, que Paulo ainda fala aqui, que é o terceiro agente tentador da nossa vida, que são a nossa natureza pecaminosa, que diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que é o capítulo 2 e o versículo 3, que são os 3 principais agentes, na qual Paulo aqui fala, nos versículos 1, que ele diz que Deus nos vivificou, mas que no outro tempo a gente andava segundo a esses 3 agentes tentadores da nossa vida, o mundo, o inimigo da nossa vida é Satanás e a carne. Então, quero deixar uma deixa aqui para depois trazer mais um questionamento aqui para o nosso irmão Neilton, mas de antemão queremos ouvir também nosso presbítero Aldemar. Eu sei que está ansioso para falar aqui. É porque quando nós começamos a falar a lição, o Espírito Santo começa a trazer informações na nossa mente, né? É porque ele ia falando uma coisa aqui que é interessante, que ele falando porque a igreja é perseguida, né? Porque realmente tem que andar na verdade. Então nós entendemos que Jesus foi um grande revolucionário na sua época, porque ele falava a verdade. E trazendo para o nosso contexto social hoje, não é diferente. As pessoas só querem escutar a verdade se trouxer algum benefício para ela. Se não trouxer, não quer escutar a verdade. Magoa, dói, não é interessante. Mas Jesus deixou bem claro, presbítero Elias, Diácono César, professor Neilton, ele disse, vós serão perseguidos por causa do meu nome. Por que Jesus disse isso? Enquanto vocês estiverem me pregando que eu sou a verdade, vai incomodar muita gente. Por quê? Porque, como já foi dito aqui através dessa maravilhosa lição, a prática do pecado faz com que as pessoas não queiram mais escutar a verdade, principalmente bíblica e teológica, aí que não adianta de nada. É? Então foi muito boa a colocação que o senhor fez, né? Como mediador, o senhor está em uma excelência, parabéns. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. E Paulo, ele nos deixa uma deixa aqui. Ele nos dá que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, e andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Também diz que os que vivem na prática do pecado são filhos da ira. Ou seja, todos aqueles que vivem andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, que se chama Satanás, e andando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que é a nossa natureza pecaminosa, carne aqui na qual, é bom frisar aqui, carne aqui na qual nós estamos falando aqui, não é esse corpo físico na qual você vê e eu vejo, não, é natureza pecaminosa, algo intrínseco dentro de cada ser humano. Ou seja, é bom frisar também aqui, meu presbítero Ademar, a mesa que está aqui, eu sei que os irmãos concordam comigo, porque está na Bíblia, que todo ser humano, ele já nasce com essa natureza pecaminosa, que se chama, como nosso presbítero bem falou aqui, pecado original. Ou seja, desde o recém-nascido até a pessoa mais anciã, ela tem esse pecado original, ela nasce com essa natureza pecaminosa. Viu, meus amados irmãos? Então, Paulo,
Paulo ele diz: todos que andam segundo o curso deste mundo, segundo a potestade do ar, os príncipes da potestade, e segundo a sua natureza pecaminosa, porque a inclinação da carne, meus irmãos, o mesa que está aqui, você que está nos assistindo, a inclinação da carne é pecado. A carne só quer fazer aquilo que desagrada a Deus, que entristece a Deus. A carne só puxa para o lado ruim, é a natureza pecaminosa. Então ele diz: todos esses que andam na prática dessas coisas são filhos da ira. Conforme ele usou a expressão, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, em Efésios capítulo 2, versículo 3. Aí eu pergunto ao nosso irmão Neilton: que ira é essa? A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, meu presbítero, que trata-se de escatologia bíblica, porque ele está relatando sobre a futura ira de Deus, que viria sobre aqueles que escolheram rejeitar o plano redentor de Deus, que, conforme afirma os estudiosos bíblicos, vai acontecer no período da grande tribulação, durante a parte desse período de 3 anos e meio. Entretanto, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que Jesus da futura ira, que permanecerem fiéis. Vejamos algum texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. E no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho num furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, esta ira de Deus virá de forma horrenda sobre a terra, mas a igreja de Jesus Cristo estará livre desta ira. E para concluir, para acrescentar, eu quero dizer que em Cristo, todos aqueles que aceitam Ele como seu Senhor e seu Salvador, deixa o estado de filho da ira e passa a ser chamado filho de Deus por adoção de Cristo, que está lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ou seja, há esperança para que possamos ter a certeza e a convicção de que quando essa ira de Deus vier, nós estamos em um lugar seguro, protegido, porque é isso que Jesus ele veio e nos deu a certeza e a convicção de que se o aceitarmos e formos fiel até o fim, ele nos protegerá dessa ira de Deus que vai vir com certeza. E são essas as minhas palavras. Glória a Deus. Muito bem, irmão Neilton. Então, quer dizer que esta ira não é algo presente agora não é isso? É algo para um futuro, que pode estar bem próximo ou bem distante. Nós não sabemos, porque o próprio Cristo disse que não nos cabe saber os tempos e as horas que o Pai assim determinou para conosco. Mas Ele deixou alguns prenúncios. E durante a semana eu fui questionado sobre o que está acontecendo no mundo afora, sobre esta pandemia. E o irmão me questionava sobre justamente essa pandemia. E eu dizia a ele que isso são apenas princípios de dores, meu amado, para que nós viemos a despertar, para que nós, é como se Deus estivesse pegando a cada um de nós, começando por nós aqui, crentes, que proferimos o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e fazendo assim, ó, desperta, acorda, é hora,
busca mais, leia mais a palavra, ore mais. Os tempos estão próximos. Se há um despertar para nós que dizemos ser igreja do Senhor, imagine para a humanidade que está lá fora, que, como foi dito aqui no texto sagrado, não somos nós aqui que estamos inventando, nem dizendo, nem queremos colocar medo em você, que aqueles que vivem na prática dessas coisas, que coisas, irmãos? Relembrando, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e andando fazendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos e deleites, realizando as suas concupiscências. Esses são chamados filhos da ira. Mas louvamos a Deus, agradecemos a Deus, que é o próximo tópico na qual nós vamos estudar. Já vou deixar aqui para o nosso presbítero Ademar falar sobre o segundo tópico da nossa lição. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus, que Deus, que começa ali no o versículo 4 aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Sabendo, mesmo sem nós merecermos, Deus, Ele nos amou, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele te ama, e tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. Tem algo predestinado para a igreja. A gente já falou aqui disso, já estudou sobre predestinação aqui, a predestinação da igreja, algo glorioso. Já foi dito aqui pelo nosso irmão Neilton, somos filhos por adoção agora, que é um dos privilégios, na qual já estudamos também aqui, nesta mesma sala de aula aqui na qual nós estamos aqui, já estudamos, já falamos. Mas antes de passarmos para o segundo tópico da nossa lição, que vai nos falar sobre vivificados pela graça, e ele dividido assim em 3 subpostos, que é alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. É que o nosso presbítero Ademar, ele vai nos trazer um comentário sobre esse assunto. Eu quero deixar aqui um upgrade também a mais desse primeiro tópico da nossa lição. Falamos aqui de 3 mortes, de pessoas no nível geral, na qual nós estamos assim inseridos nesse meio, e que se Cristo, entre aspas, apenas parafraseando, demorar a voltar um pouquinho, todos nós aqui iremos passar pela morte física. Isso é fato, isso é um fato. Mas se Cristo voltar agora, a gente seremos arrebatados, mas seremos também transformados para estar uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. Então temos a morte física, a morte espiritual, que o ser humano também, vez por outra, ele também está morto espiritualmente, que é o que Paulo escreve, que estávamos mortos em ofensas e pecados. Isso fala de morte espiritual. Quer dizer, morte, para você entender melhor, quer dizer separação, para você entender melhor. Morte física é a separação da parte material da imaterial. Morte espiritual é a separação do ser humano para com Deus, porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. E morte eterna é uma eternidade distante de Deus, que é algo futuro, algo lá na frente, que também, como se fala da ira divina, que é algo futuro, a morte eterna também é algo futuro. Mas se não quisermos participar dessa morte eterna, que a Bíblia chama também de segunda morte, temos que fazer aqui em vida o que nós não podemos fazer depois que partimos. E o que é, irmão? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas. Mas dentro dessa pequena deixa, eu quero dizer aqui que existem 3 categorias de pessoas dentro da igreja que estão mortos. Vou trazer algo mais aqui para nós. 3 categorias de pessoas que a gente pensa, o irmão é crente, mas lá em Apocalipse, você que está em casa pode nos acompanhar aí, também abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3,
Jesus ali falando com João, para escrever na igreja de Sardes, tirando como exemplo aqui a igreja de Sardes, 3 categorias de pessoas que estão dentro da igreja, mas que precisam estar apercebidos, porque muitas vezes nós passamos desapercebidos. A primeira categoria de pessoas é aquelas que têm nome que está vivo, mas está morto. Está aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Veja bem, Cristo está a par de tudo, viu, meu irmão? É só para nós nos despertarmos. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Ou seja, fala-se de morte espiritual. Porque tem irmãos, tem crentes que dizem: eu sou evangélico, eu sou cristão. Ou seja, é ter nome de quem está vivo, mas que na realidade está morto. Por que está morto, irmão? Porque vive andando segundo o curso deste mundo, vive andando segundo os príncipes da potestade do ar, isso, vive andando segundo a sua natureza pecaminosa, praticando pecados, ou seja, estamos falando de pecados ocultos, meus irmãos. Mas a Bíblia aqui é bem enfática dizer, Deus dizendo para mim e para você: eu sei as tuas obras. Então, esta é a primeira categoria de pessoas que estão dentro das igrejas. Está dizendo aqui para nós nos despertarmos. A segunda é que estão para morrer. Tem aqueles que já estão mortos e tem aqueles que estão para morrer. O versículo 2 diz: ser vigilante, ou seja, preste atenção e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, cuidado, meu irmão, minha irmã, ser tentado não é pecar. Pecar é ceder à tentação. A mesa concorda aqui comigo, não é isso, meus irmãos? Ou seja, confirma, preste atenção. Tem irmãos que estão sendo tentados. Os pensamentos ruins vêm na cabeça de todo mundo, sim ou não? Agora, cabe a mim e a você não alimentá-los, não dar corda, cortar. Mas como? Você tem a palavra para ler, você tem hoje as mídias sociais, cultos evangélicos, ministrações na internet, para que você possa se livrar dos maus pensamentos. Você tem 2 joelhos para dobrar e pedir misericórdia a Deus, que isso é o principal. Contato direto com o Pai. Então, Jesus Cristo aqui dizendo para a igreja de Sardes: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, para que você não venha morrer também, para que você não entre na primeira categoria, que é ter nome de quem está vivo, mas está morto. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira categoria de pessoas é que está no versículo 4 do mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 3, falando ainda da igreja de Sardes, que são aqueles que não se contaminaram, são os atalaias de Deus, são aqueles que estão chamando a minha e a tua atenção, são aqueles que estão dizendo: irmão Elias, preste atenção, acorda, desperta. Veja, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e vejam só, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 3 tipos de categorias de pessoas dentro da igreja, que nós possamos nos encaixar nessa terceira: aqueles que não se contaminam, porque aqueles que não se contaminam andarão com ele de branco, com vestes limpas, e reinarão também com ele. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como assim já dissemos, meus amados irmãos, vamos assim para o nosso segundo tópico da nossa lição, que é vivificados pela graça. Dessa feita, nosso presbítero Aldemário, ele nos traz assim
comentários sobre esse segundo tópico. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs que estão em casa e aqui os companheiros da mesa, como é bom estarmos nos domingos pela manhã aprendendo a palavra de Deus através dessas maravilhosas lições. Particularmente, eu já estou bastante alimentado por tudo quanto já foi abordado aqui nesse primeiro tópico. Escute só foi o primeiro tópico. E agora nós vamos para o segundo e ainda tem um terceiro. O segundo é sobre a graça de Deus e o terceiro certamente vai ficar com o diácono e dirigente da EBD ali em G1, nosso irmão César, falar sobre as obras. Mas vamos se deter agora só na graça de Deus, porque já escutamos uma boa explanação, umas boas argumentações do professor Neilton, né, muito bem colocado, para explicar sobre a morte espiritual e moral. Ele antes explicou o que é a morte física, que também está na Bíblia, como também a morte eterna, que também está revelada na Bíblia. Então foi muito bom esses esclarecimentos da parte do nosso professor. E o nosso mediador, o presbítero, que é o dirigente da escola, também sempre fazendo assim as suas colocações, de uma forma muito sábia, muito sapiencial, e que também está enriquecendo muito a lição nessa manhã. Mas tratando da graça de Deus, eu sempre costumo ensinar dizendo que nós não merecíamos a misericórdia de Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos a graça de Deus, tão somente merecíamos a justiça de Deus. Mas por seu grande amor, sua grande misericórdia, a sua graça, Ele nos amou antes da fundação do mundo, ainda na sua presciência, sabendo que o ser humano viria a pecar e precisaria de uma reconciliação, e para isso teria que vir alguém para cumprir uma obra redentora. Então, por isso que quando Adão e Eva, que são os primeiros humanos a qual Deus criou na terra, que foram criados sem pecados, mas quando assim pecam, Deus já providencia a redenção, conforme lá está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando está dito lá ou escrito que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então aí é o primeiro texto bíblico para nós analisarmos no Antigo Testamento, Deus já providenciando essa reconciliação com o humano, porque infelizmente agora entrou o pecado, né? E entrando o pecado, vai se fazer agora uma vivência de vida em cima dele. Então só Jesus Cristo pode então vivificar o ser humano pela graça de Deus em meio à morte e morte de cruz. Então eu quero pontuar aqui algumas colocações dentro da graça de Deus, primeiro explicando para você algo que eu sei que você já sabe. Quando nós pegamos o nome graça no grego, ele quer dizer favor imerecido de Deus. O que é um favor imerecido? Que a gente não merece, que você não merece, que nós não merecemos. É a graça dele. Um exemplo, você pode olhar assim, mas como pode Deus ter escolhido Abraão, que na época era chamado de Abrão, se era um homem politeísta? O que é um politeísta? Aquele que adorava vários deuses. Monoteísta somos nós que adoramos somente um Deus. Mas Abraão, antes de adorar só um Deus, que era monoteísta, ele era politeísta, que o seu pai era. Ele via dentro do contexto cultural da época, que eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Aí a pergunta se faz, e por que Deus escolheu logo este homem para formar uma nação de onde viria o Messias como Salvador do mundo? A graça. Olha o que é graça. Abraão não merecia nada. Mas a graça de Deus olhou para ele e disse, não, vai ser você, vou lhe formar, vou lhe fazer um novo homem e vou realizar em você uma nação, de onde virá a salvação do mundo, de onde virá o Messias, de onde virá o Salvador. Olha a graça de Deus. Me entenda, você que está me escutando, talvez que eu sei que tem pessoas que estão nos escutando, que é de outra religião, mas entenda o que eu vou colocar. Alguém pode dizer assim, e por que Deus escolheu Maria para que viesse nascer o Salvador? Não é porque Maria é mais santa do que ninguém, não é porque Maria era na época lá, não era melhor do que as jovens que tinham, nada disso. Foi a graça de Deus. Existiam jovens igualmente a Maria, religiosas, piedosas, como ela, talvez até melhor. Mas Deus olhando para eles, a minha graça te aguenta. Por isso que o anjo diz, agraciada és tu, mulher. É a graça de Deus na vida de Maria. É como olhar no nosso contexto aqui evangélico,
e ver que muitas pessoas hoje, e é bom e tem que fazer mesmo, dentro do contexto que nós vivemos hoje, é bom fazer um curso de teologia, isso é verdade. Mas a pergunta que eu faço, todos que fazem um curso de teologia é para ser um pastor? Não. Porque ser um pastor dentro do chamado ministerial para com Deus, é a graça de Deus que entra em ação. É Ele quem escolhe, é a graça de Deus. Então, por isso que a graça de Deus, ela é muito importante dentro desse reino de Deus concernente à salvação. Então, precisamos entender isso. Eu estou salvo aqui se eu permanecer fiel, porque essa graça de Deus em Jesus me alcançou, nos alcançou você que está nos escutando também nessa hora. Então, por isso que essa graça, ela é muito importante na nossa vida. Então, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, realmente, através da sua graça, Ele nos alcançou. Por isso que o texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, bem conhecido de todos nós, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, ó a graça aí, o amor dele, a misericórdia. Então, está aí mostrando que Ele mesmo providenciou a redenção debaixo dessa sua graça para conosco, para todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, dentro desta graça, venha ter garantia de vida eterna. E isso que é importante. Mas eu quero aqui, meu presbítero Elias, dirigente e mediador deste debate tão maravilhoso, falar aqui sobre exaltados por sua graça. Isso é maravilhoso, irmão. A gente falar da exaltação que Deus nos faz através da sua graça. Por quê? Entenda-me o que eu vou falar. Vou contar aqui uma história bíblica para você me entender esse subtópico aqui. Vocês lembram do filho de Jonas, o neto de Saul, chamado Messibovec? Você sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele, garotinho, ele perdeu as duas pernas, ficou aleijado. E dentro do contexto da época, como um rei poderia colocar alguém do seu lado aleijado? Isso era aí uma coisa absurda. Mas olha a graça de Deus em Messibovec. Faz com que o Espírito Santo lembre a Davi, que era amigo de Jonas, seu pai, mesmo toda aquela problemática com Saul, que era o avô de Messibovec, mas manda chamar ele, não traga ele para cá. Quando alguém dá informação que é um aleijado, Davi não quer saber, porque já a graça de Deus já tinha envolvido Davi, manda chamar. Agora escuta o que eu vou te dizer. Messibovec chega, come na mesa com o rei, ganha propriedade do rei. Só tem uma coisa, Davi não adota ele como filho. Pode analisar o texto e me mostre se Davi adota Mefibosete como filho? Não, só que Deus é diferente, aleluia. Deus em Cristo, nessa graça, como já foi dito nessa mesa aqui, nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Olha que graça maravilhosa. Você sabe o que é se tornar um filho? Deixa eu dizer aqui para você, que os 4 que estão aqui à mesa, Elias não tem um filho biológico, mas já toma conta de sobrinho, né? Enfim, de crianças, então ele sabe também da sua experiência do que é ser um pai. E ele também é um filho, né? Tem pai. Então escuta o que eu vou dizer, nós que somos pais, nós sabemos as características de um pai, o cuidado que tem para com o filho. Você sabe, como pai, mãe, mas deixa eu ficar aqui no pai, a mãe também, mas no pai. A gente às vezes deixa até de comer, mas não quer nosso filho sem comer. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. A gente faz tudo para ver um filho, principalmente criança dentro de casa, para que ele tenha alimentação para comer. O filho, ele vai ter sempre a proteção do seu pai. Não é só a provisão, a proteção também. Vai ter os cuidados, vai ter os ensinamentos, porque isso são as características do pai. E não é diferente de Deus conosco, nós sermos adotados como filho dele, Neilton, César e Elias, Mariana e também Leandro, que está aqui nessa manhã. Então nós precisamos entender que debaixo desta graça de Deus, quando nós entendemos esse plano redentor, que só é mediante mesmo essa graça, esse favor imerecido, a gente somos exaltados, gente, em ser filho de Deus. Me entenda, por favor, nessa manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Evangelho de Marcos nos exorta a evangelizar, olha o que ele diz assim, Marcos 16 e 15, né? Ide e pregai para toda criatura. Por que o texto diz assim, para todos filhos de Deus? O texto não disse todo filho de Deus, disse todas as criaturas.
Ou seja, todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus, mas depois do pecado, tornamos criatura dele mesmo, para nós se reconciliarmos com Deus, e se intitular de fato direito pela Bíblia, como filho dele, só por adoção em Jesus Cristo, não há outro caminho. Por isso aqui, Neilton foi que deu o texto de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que realmente fala muito dessa adoção, que diz assim, que Jesus veio para que eram seus, que eram os judeus, mas os judeus não receberam. Mas o texto vai dizer, mas tantos quanto receber Jesus, Deus deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Olha a adoção em Cristo aí de ser filho de Deus. Então, por isso que esta graça, meu irmão, ela é magnífica na nossa vida, e essa exaltação pela graça que Deus nos dá em sermos filhos. E o autor ainda coloca, andar, né, ele destaca aqui, ressuscitar para aqueles que morreram em Cristo, e ir para lugares celestiais. Veja que exaltação na graça. Um dia iremos viver em lugares celestiais. Que graça maravilhosa. Então isso é muito tremendo. Mas deixa eu fechar aqui, Elias, para você também ainda tem o terceiro tópico com César, dizer um texto aqui para fazer um fechamento da graça, e tudo quanto nós também já escutamos aqui nessa manhã, que eu acho interessante esse texto, já que estamos falando de uma nova vida em Cristo, uma nova criatura. É aqui quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então escuta o que eu vou te dizer aqui, porque aqui dentro está a graça de Deus, aqui está a velha natureza do homem, aqui está a redenção, aqui nesse texto é para tirar vários assuntos que a gente quiser em cima desse texto, mas deixa eu fazer o fechamento aqui, já que eu estou falando da graça. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Paulo, quando fala isso aqui, por isso que Bíblia é bom entender dessa forma. Primeiro, quem é que escreve? Paulo. Para quem escreve? Coríntio. Onde fica Coríntio? Na Grécia. Como era a cultura dos gregos? Porque com essas informações fica fácil entender o texto. A cultura dos gregos, onde estava sintonizada a cidade de Coríntio, para eles tinham, era o berço da filosofia, onde os filósofos dominavam com a sua sapiência, com a sua sabedoria. A prova é tanto que no capítulo 3 de Coríntios, você vai ver lá que uns vão dizer assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. Há uma divisão, por quê? Isso fazia parte da cultura, da filosofia grega. Alguém simpatizava mais com tal filósofo, outro com outro filósofo. Então, Paulo teve um trabalho. Por quê? Porque ele disse, olha, vocês que estão em Cristo agora, você não pode ficar mais com esses pensamentos, conforme já foi dito nessa manhã aqui. Você não pode pegar as coisas que vocês faziam lá no mundo e agora em Cristo trazer para a igreja. Então eles pegaram essa discussão, esse debate e trouxe para a igreja. Aí olhou para o apóstolo Paulo, não, eu sou de Paulo, gosto mais de Paulo. Aí olhou para ele e disse, não, eu sou de Apolo, Apolo é mais eloquente, eu sou de Cefas. Aí o outro disse, eu não sou de nenhum, eu sou de Jesus. Esse era o pior que tinha. Era o pior que tinha, o que disse que era de Jesus. Por quê? Porque isso era uma cultura pagã que eles tinham na época. Só que agora estavam convertidos, trazendo essa bagagem lá da cultura do mundo para dentro da igreja. Aí Paulo disse, não. E exorta eles. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, meu filho, passaram. Esqueça o mundo. Esqueça a religiosidade, ficou para trás. Jesus não é religião. Jesus é libertação, Jesus é salvação e Jesus é vida eterna. E nós precisamos entender isso. Então, por isso que esse texto eu não poderia deixar de trazer nessa manhã para essa mesa. Porque aqui está mostrando Paulo que depois que nascemos em Cristo, que se tornamos novas criaturas em Cristo, que nascemos de novo, que fomos regenerados, não podemos mais estar trazendo a bagagem do mundo para dentro da igreja. Por isso foi muito boa a colocação que o presbítero Elias fez aqui, trazendo aquelas 3 dimensões lá dos mortos lá na igreja de Sardes, para mostrar que no nosso contexto evangélico cristão, existem pessoas que estão mortas mesmo no nosso meio. Mas por quê? Porque preferem ainda viver na prática do pecado do mundo, tão somente aqui dentro para se esconder, talvez do pai, talvez de A, de B, de C, eu não sei, mas infelizmente, quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele mesmo disse em uma das suas parábolas, não mexa, porque o trigo do joio sou eu quem vou separar, porque eu sei quem são os verdadeiros adoradores,
que adora o Pai em espírito e é verdade. Quem são os fiéis da terra que vai para a glória? Ele mesmo sabe. Então isso não nos cabe estar julgando ninguém. A nossa missão é agradecer a Deus por sua misericórdia, por seu amor e por sua graça em nossa vida. Hoje nós estamos aqui por causa disso. Não é porque agora eu estou crente, Elias está crente, César está crente, Neuto está crente, Elano está crente, Mariana está crente, a gente achar que é melhor do que os que não são crentes. De maneira nenhuma. Nós só estamos aqui, já disse a você, por causa do amor de Deus, da misericórdia dele, da sua graça. E a nossa missão é conscientizar nossos parentes, nossos vizinhos e amigos que ainda não confessaram Jesus para aceitar esta graça de Deus, para que eles sejam conscientes que há uma vida eterna e não fazer julgamento de A, de B ou de C, porque um dia nós vivíamos também na prática do pecado. Então, que devemos ter muito cuidado com isso. Agora, deixar também de exortar os nossos próprios irmãos em Cristo, que ainda continuam na prática do pecado dentro da igreja, não. Aí nossa missão é trazer uma exortação para que eles se convertam e sintam o gozo da salvação na sua alma também, tá bom? Então, que Deus abençoe e o debate está muito bom. Tem mais? Terminou não? Tem o terceiro ponto ainda, tá bom? Glória a Deus. E dentro daquilo que o nosso presbítero Aldemário, com muita propriedade, tem nos passado aqui, como sempre, quando aborda os assuntos, faz com muita propriedade, falando sobre a graça de Deus e sobre, como já lemos ali na Apocalipse capítulo 3, da igreja de Sardes, que é o próprio Jesus Cristo que diz: eu sei as tuas obras, ou seja, Deus está a par de tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Como o nosso próprio presbítero disse, Ele é quem vai separar o joio do trigo. Mas vez por outra, meu irmão, que é uma das setas malignas na qual o inimigo lança em nossas mentes, é que quando nós cometemos um erro, ele nos envergonha. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fez quando pecou? Ficou com vergonha de Deus, se escondeu. E não é diferente conosco, não. A gente fica com vergonha de olhar na cara dos irmãos, a gente fica com vergonha de ir para a igreja, de estar no meio dos irmãos, achar que Deus não quer mais, não nos perdoa. Estou falando isso por quê? Porque estamos falando de graça. De graça. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, não importa qual o meu erro, o teu erro, qual o tamanho do teu pecado, do meu pecado, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós erramos. Ainda que o meu erro seja maior do que o de Neilton, mas Neilton também errou. Foi pequeno? Errou. E tem algo muito interessante com o pastor dos comentários bíblicos que ele faz da escola dominical, que ele disse que eu não devo olhar atravessado por meu Aldemário, só porque o pecado dele é diferente do meu. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, o irmão cometeu um pecado notório a todos, mas como o meu é pequenininho, ninguém está vendo, então eu vou logo julgar, condenar. Não é isso, eu não devo fazer isso, porque a graça de Deus é superabunda. E tem uma definição muito boa de graça, na qual eu peguei aqui, além do que já foi trazido aqui à mesa, que é favor imerecido, ou seja, é algo que nós não merecemos, mas uma definição assim, um pouco teológica, que diz: a graça divina é, então, Deus mesmo renunciando ao exercício do justo castigo, por sua livre e soberana decisão. Ou seja, a graça sempre será um ato divino para com o ser humano. E o ser humano, ele é quem vai responder. Por que falo isso? Porque estamos falando sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E não podemos deixar de falar, já que estamos falando sobre doutrina de pecado e doutrina da salvação, sem falar de livre-arbítrio. De livre-arbítrio. Porque pegando esses textos, que onde abundou o pecado e superabundou a graça de Deus, alguns vão pegar esse texto e dizer que a graça ela é irresistível.
Se a graça chegar até o irmão César, César não vai ter como resistir, vai ter que aceitar, não. Vai ter que aceitar de todo jeito, não. Mesmo a graça superabundando o pecado, ela não anula o livre-arbítrio de César. Mesmo a Bíblia me rotulando como um pecador destituído da glória de Deus, também não nos anula o nosso livre-arbítrio de responder positivamente à graça de Deus. Não nos anula o livre-arbítrio. Porque Deus nos oferece a graça e nós respondemos como? Com fé e arrependimento. Depois que nós respondemos com fé e arrependimento, aí nós somos regenerados. Já vimos aqui, lições anteriores, que Paulo escrevendo aos Efésios, já falamos um pouco sobre isso aqui, estamos apenas recapitulando, para que você possa entender um pouco melhor a graça de Deus em nossas vidas, que é algo que nós não merecíamos, mas Deus assim o quis, Deus assim o fez. E o que foi que motivou essa graça? Aí vem a pergunta, né? É porque Deus concedeu esta graça ao ser humano. Não, pode falar no microfone, fale. O amor. O amor. O amor. Está aqui no texto sagrado, versículo 4, na qual eu disse aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus foi a força motriz para que essa graça chegasse até nós, hoje aqui, e a você que está nos assistindo aí através desta live. É o amor de Deus, que ele coloca aqui, ó, muito amor com que nos amou, um amor incalculável, mesmo sabendo que um dia eu ou você ia blasfemar dele, ia judiar dele, ia tripudiar da sua palavra, mesmo sabendo que a humanidade no curso na qual ela está andando, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade e do ar, andando segundo a sua própria vontade, está ignorando a palavra do Senhor, ignorando a Deus, rejeitando a Deus, ele disse, mas eu amo, e a graça está disponível, basta tão somente você corresponder a esta graça. Mas como? O que é que eu faço para alcançar esta graça? Fé e arrependimento. Fé em quê? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E arrepender-se dos nossos maus caminhos, da nossa má conduta. Como já foi lido aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passam e tudo vai se fazendo novo. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos mais adiante, meus irmãos, porque se formos continuar falando aqui, a gente vai terminar fazendo uma vigília. Temos o terceiro tópico ainda da nossa lição, na manhã deste domingo, para estarmos concluindo este trabalho nesta manhã, que é falar sobre a salvação não vem das obras. E esse tópico está dividido em dois subpontos. O primeiro, graça como meio de salvação e obras como evidência de salvação. Dessa feita, como já dissemos, nosso diácono César, dirigente da Escola Bíblica Dominical ali em G1, ele vai nos trazer um comentário. Mas, antes de passarmos a palavra para o nosso diácono César, queremos assim enfatizar. O terceiro ponto da lição fala sobre salvação não vem das obras. Então, como explicar o que diz o apóstolo Paulo? A salvação não vem das obras. Se Tiago em sua carta afirma que a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Há uma contradição entre Paulo e Tiago? Nosso diácono César. Pois bem, meu perito Elias, há uma pergunta bem complexa, né? Mas para nós podermos entender, é preciso analisarmos os dois contextos bíblicos, o de Paulo e o de Tiago. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, está falando em mostrar que as obras sem a salvação de Cristo não garantem a vida eterna. Já a de Tiago,
a sua carta está falando para quem é salvo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nós, cristãos salvos em Cristo, se não praticarmos boas obras, nossa fé é vã, não adianta de nada. Porque um dia, como cristão, nossas obras serão julgadas perante o Senhor Jesus, conforme está escrito no segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, né? Que diz assim, ó, podemos ler, né, pegar a nossa Bíblia, né, e conferirmos, né, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo, que diz assim, ó, pois podemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Esse texto vem nos falar que nós vamos ter o julgamento de Cristo sobre as nossas obras. Cristo vai chegar, vai nos julgar sobre as nossas obras, seja elas boas ou seja elas más, né? E temos um exemplo bíblico para nós entendermos que o apóstolo Paulo escreve: a salvação não vem das obras, é tão somente lermos a história de Cornélio, como foi citado pelo nosso presbítero aqui, Elias, né? Mas é bom a gente citar o texto, né? O capítulo, os versículos, e 20, né? Que diz assim, ó, Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Vamos ler de 1 ao 4. Assim. Um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo disse: a tua oração, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Podemos observar que as obras de Cornélio agradava a Deus, que a obra que Cornélio fazia agradava a Deus, porém não lhe dava a garantia da vida eterna. Mas por quê? Porque para Cornélio ser salvo, Deus enviou o apóstolo Pedro para pregar sobre Jesus Cristo como Salvador, para ele e a todos que estavam presentes. E assim, Cornélio, entendendo a mensagem, aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, garantindo assim a vida eterna. E, portanto, entendemos que Cornélio agora tanto se enquadra no texto de Paulo, aos Efésios, como também na carta de Tiago, porque recebe salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora salvo, pratica boas obras que agradam a Deus. E eu queria também dizer, se nós prestarmos atenção, analisarmos, nós vamos observar que Cornélio pratica 4 obras. E as 4 obras agradavam a Deus. A primeira obra que Cornélio fazia, ele era piedoso. A segunda, ele temente. A terceira, dava a esmola. E a quarta, ele orava a Deus. Mas mesmo assim, com essas 4 obras, e agradando a Deus, a si mesmo não dava garantia de vida eterna. E conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, e o versículo 20, já no finalzinho mesmo do versículo, diz assim: Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui eu termino a minha fala, passo para o nosso presbítero Elias. Glória a Deus. Muito bem, nosso diácono César, trazendo essa refutação, a qual muitos críticos da Bíblia, né, eles trazem dizendo que Paulo e Tiago, eles se contradizem. E ficam dizendo que, querendo justificar as suas obras, sem ter que reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, no
âmbito teológico, nós conhecemos, temos uma teoria, né, que chamamos de pelagianos, que diz que Deus não tem participação nenhuma na salvação humana. O ser humano, ele é quem corrobora para com esta salvação, ou seja, eles creem na salvação pelas obras. Quer dizer, como falamos aqui no início da nossa fala, desse trabalho aqui nesta manhã, que o ser humano, por ser bom, não praticar nenhuma dessas iniquidades a olho nu, ser um homem feito Cornélio, na qual foi citado e lido com bastante propriedade pelo nosso diácono César, achar que por si só pode granjear a salvação. Mas como já falamos, é intrínseco do ser humano a natureza pecaminosa. O pecado original já vem dentro de nós. E é necessário que nós reconhecemos que somos pecador. Tem uma pergunta que eu faço muitas vezes quando falamos sobre doutrina do pecado aqui na igreja, pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Pecamos porque somos pecadores, porque já nascemos pecadores, desde o recém-nascido, como já foi falado, até o mais ancião. Só que a criança, como já sabemos e bem entendemos, ela não tem um pecado moral, a consciência. E se ela, recém-nascida, até o momento que ela não supera a sua fase da consciência, da inocência, se ela vinha a falecer, Deus vinha a guardar, nós acreditamos e cremos pela Bíblia Sagrada que ela está salva. Mas se ela atingir uma idade que já passe da inocência, já tem a consciência daquilo que está fazendo ou não, então ela já tem a consciência moral para decidir se algo que ela está fazendo é errado ou certo. Aí a partir deste momento ela responde por si próprio. Mas quando é essa idade, irmão? Aí diverge entre os psicólogos e os estudiosos. Alguns já chegaram a dizer que era 5 anos de idade, outros já chegaram a dizer que era a partir dos 7 anos de idade, certo? Mas ouvi muitas vezes um psicólogo muito sábio dizendo, você que tem filho em casa, ele trouxe um exemplo muito bom que eu quero trazer para você aqui nesta manhã, para que você possa entender um pouco. Quando uma criança ela começa a fazer algo, aí você é o pai Aldemar, aí diz para o seu filho, não faça isso, e ela não faz. Aí depois ela vai na sua inocência, na sua frente e faz de novo, você não faça isso. Ou seja, ela ainda está na idade da inocência. Mas quando ela começa a olhar para você e observar se você está vendo ou não para fazer o mal feito, é porque ela já tem consciência de alguma coisa que aquilo é errado e que se você ver, você vai reclamar. Então, é os psicólogos que dizem, não sou eu. Certo? Então, são comportamentos, os psicólogos estudam comportamentos, são comportamentos que eles observam que uma criança já começa a adquirir, isso já fala e corrobora com aquilo que nós dissemos, que todo ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa de fazer aquilo que é ruim, daquilo que é mal, de desobedecer, aí já corrobora com isso aí, a criança já começa com as suas, com a qual nós chamamos de artimanhas, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo nós, vai lá e faz. Mas quando ela faz naturalmente, na inocência dela, que vai fazendo, é porque está na inocência ainda. Mas quando ela começa a usar das suas artimanhas, então pai, mãe, comece a corrigir seu filho, a sua filha, para que ela cresça, continue crescendo, né? Na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, ensinando o que é certo e o que é errado. Eu sei que o nosso presbítero Aldemar está ansioso para trazer também um upgrade para nós. Não, é o que eu queria só endossar o que o diácono César falou a respeito de Cornélio. Porque o que nós observamos hoje, para nós fecharmos a lição de hoje, é que existe muita religiosidade em meio às obras. Muitas pessoas fazem boas obras que agradam a Deus, pensando já está garantida a vida eterna. Escute aqui, César leu muito bem, enfatizou muito bem aqui sobre acerca de Cornélio.
Cornélio, ele era um homem religioso, porque diz os estudiosos que ele era um prosélito do judaísmo. Que é um prosélito, aquele que aceitou o judaísmo porque ele era um simpatizante. E por ser um religioso do judaísmo, ele praticava essas obras, que ele sabia o que era orar, o que era dar esmolas, o que era ser piedoso. Ele sabia pelo judaísmo isso. Mas o que tem que ficar nesse texto é que mostrar que no Novo Testamento, que é chamado de dispensação da graça, que é em Cristo Jesus, Deus mostrou que se agrada dessas obras mesmo. E como ele se agrada? Toda boa obra que glorifica a Deus, ele se agrada. Porém, não garante a salvação. É isso que tem que pontuar. Porque, como o César bem explicou, se as obras que Cornélio estavam fazendo como religioso não prestavam salvação, Deus não tinha incomodado o apóstolo Pedro em dar uma visão aí naquele réptil, para ele ir até a casa de Cornélio, pregar sobre Jesus, que é salvação, para primeiro ele aceitar Jesus, aí sim, garantir a vida eterna. Então, muito bem colocado, e eu quero chamar a sua atenção a isso. Cuidado com a religiosidade. Tem muita gente se fundamentando em religião para fazer boas obras e achando que já está garantido a vida eterna. Cuidado, não é por aí que a Bíblia ensina, não. E o maior exemplo, um dos melhores exemplos, foi esse que o Diácono César trouxe aqui de Cornélio. Medite muito bem nisso aí e aceite Jesus como Senhor e Salvador, sim, para garantir a vida eterna. E aí, como salvo, aí eu e você devemos praticar, sim, as boas obras para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Deus. É verdade. Ou seja, em suma, meus irmãos, religião não conduz o homem a Deus. Quem conduz o homem a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu costumo dizer também, quero deixar essa deixa aqui para você, nem todo religioso é um cristão, mas todo cristão, ele é um religioso. Que você possa frisar isso bem na sua vida, guardar para você, que você seja um cristão e também um religioso, porque, só deixando, nem todo religioso é um cristão, mas todo cristão, ele é um religioso, porque salvação só em Cristo Jesus. O mundo tem uma deixa que diz que toda religião conduz o homem, por isso que eu estou dizendo isso, religião não conduz o homem a Deus. Quem conduz o homem a Deus é o que nós estamos te pregando aqui nesta manhã, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo enfatiza que a salvação é pela graça. Ele, pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus para a humanidade, a graça em Cristo Jesus. Que você ainda que não profere essa mesma fé, possa proferir aceitando a Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador de vossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Concluindo esta lição, essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. E como já foi lido, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que essas obras, após salvo, elas vão ter caráter meritório ou não no tribunal de Cristo, que já é um outro assunto, é um assunto escatológico, certo? Se a gente falando de graça, de pecado, de salvação, de livre-arbítrio, o tempo não está dando, se a gente for falar de escatologia, aí que vai ser umas 2 vigílias, ainda não vai dar para a gente comentar mais ainda, mas que o tribunal de Cristo, meus irmãos, como foi, vou falar porque eu vou falar aqui nesta manhã, é para quem é salvo. Só vai chegar no tribunal de Cristo quem for salvo. E o que é que vai ser julgado ali? As obras após a salvação, que Paulo diz, porque somos feitura sua, ou seja, nascemos em Cristo, fomos criados para as boas obras. Aí essas obras, quando chegarmos ali após a nossa convenção, essas sim serão julgadas, e são as obras na qual Paulo fala lá em Coríntios, que são obras de ouro, pedras preciosas e madeira. Se a obra for de madeira ou de feno, ela não vai resistir ao fogo, mas se for de pedras preciosas e ouro, ela vai resistir ao fogo, e teremos ali a nosso galardão que nós tanto falamos aqui.
e ali saberemos qual será o nosso galardão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Domingo que vem estaremos, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui sendo através dessa live ou através da nossa escola bíblica dominical normal. Na nossa próxima lição de número 6, que nos fala a condição dos gentios sem Deus. Já falamos um pouco hoje, domingo falaremos mais um pouco a condição dos gentios. Quem são os gentios? Caso você não saiba, a gente vai explicar isso aqui também na live ou na sala da escola bíblica dominical. Quem são os gentios, para que você possa entender melhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Nosso presbítero Ademário. Muito bem, graças a Deus chegamos mais a um término de uma maravilhosa lição. Creio que nós contribuímos e juntos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e só resta agora agradecermos a Deus por esse momento tão especial que Ele assim nos concedeu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos Te louvar e Te agradecer por esse privilégio que o Senhor tem nos dado nesta manhã, neste domingo, de estarmos aprendendo a Tua Palavra através dessa maravilhosa lição, Senhor. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que é o capacitador, que é o nosso professor supremo, Senhor. Então, a esse Deus trino e poderoso, toda a honra, toda a glória e todo louvor, leva-nos em paz ao nosso lar e abençoe todo o nosso dia de hoje, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos nós confirmamos dizendo amém. Deus abençoe a todos.